Bem-vindos, no vídeo de hoje iremos falar das 6 coisas mais longas do mundo. A última te deixará ainda mais surpreso. Assista até o final e confira nosso top 6 de hoje. O primeiro da lista é a maior língua do mundo. Em uma jornada repleta de curiosidade e surpresa, o ano de 2012 marcou o início de uma saga impressionante que nos leva a explorar o feito notável de Nick Stoeberl, oriundo do ensolarado estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Com uma destreza surpreendente, Nick conquistou um lugar no cenário do recorde mundial Guinness, estabelecendo um marco incrível como detentor do título de maior língua do mundo. Com um comprimento notável de 10,1 centímetro, a língua de Stoeberl não só chamou a atenção por sua dimensão única, mas também se tornou uma ferramenta versátil para desafio surpreendente. Um recorde após o outro, Nick continuou a superar o próprio limite e expandir o horizonte do que era possível realizar com sua língua em comum. Uma demonstração de habilidade inigualável aconteceu quando Stoeberl transformou sua língua em uma ferramenta habilidosa para o popular jogo de habilidade Jenga. Em um feito que deixou o mundo perplexo, Nick tirou 5 peças do Jenga usando apenas sua língua, completando a façanha em um tempo impressionante de 55 segundos e 526 milésimos de segundo, ou seja, menos de um minuto. Esse feito não só desafiou a expectativa, mas também bateu o recorde anterior que estava em torno de 60 segundos, exibindo o domínio surpreendente que Nick tinha sobre sua própria língua. No entanto, a façanha de Stoeberl não se limitou apenas à proeza física. A criatividade e originalidade também faziam parte de sua jornada. Ele levou sua língua a um novo patamar ao se tornar um verdadeiro licasso, um termo que ele ganhou em alusão à sua habilidade de pintar usando sua língua. Essa expressão artística única não apenas refletia sua singularidade, mas também mostrava como uma característica física incomum poderia ser transformada em uma forma de arte valiosa. Chad also has a very long tongue, and growing up we've stuck our tongues out at each other. Sua obra de arte não convencional alcançou um valor notável, chegando a ser avaliada em torno de 1.100 euros. A busca incessante por desafio e recorde continuou a ser a marca registrada de Stoeberl. Em uma tentativa notável, ele buscou superar o recorde de mais toque de língua no nariz em 1 minuto, um desafio que requeria destreza e velocidade. Embora não tenha atingido o objetivo de superar os 281 toques, que era o recorde a ser batido, Nick deixou sua marca ao conquistar a incrível marca de 246 toques de língua no nariz. Assim, a história de Nick Stoeberl é uma que nos cativa pela sua singularidade e pela exploração de possibilidade que parece desafiar a norma convencional. Sua língua extraordinária não é apenas um traço físico distintivo, mas também uma ferramenta multifacetada que o levou a superar limite, quebrar recorde do Guinness Book e se tornar uma figura única no mundo do feito extraordinário. Um verdadeiro testemunho de que a habilidade única pode abrir porta inesperada para a fama, a criatividade e a superação pessoal. O segundo da nossa lista são as unhas de Ayanna Williams. Há histórias que desafiam as expectativas e nos transportam para um universo de recordes extraordinários. Uma dessas narrativas fascinantes se entrelaça com Ayanna Williams, uma mulher que se tornou uma verdadeira detentora de um título mundialmente reconhecido e de uma característica que se destaca de maneira única: as unhas mais longas do mundo em um par de mãos femininas. Nascida nos Estados Unidos, Ayanna Williams emergiu como uma figura emblemática no cenário dos recordes Guinness Book, conquistando um lugar de destaque devido à extensão incomparável de suas unhas. O ano de sua proeza singular remonta a uma época em que o mundo testemunhou a realização de algo que parecia desafiar a própria natureza humana. Ayanna nutre as unhas dela há mais de 20 anos, e agora elas têm um comprimento total de 576,4 centímetros. A técnica de unhas texana. SA, 2 a 3 frascos inteiros de esmalte ao fazer as unhas, e pode levar até 20 horas. O comprimento impressionante de suas unhas tornou-se um símbolo visual do que a dedicação e a perseverança podem alcançar.
A saga de Ayana não apenas a destacou como detentora do título de dona das unhas mais longas do mundo em um par de mãos femininas, mas também trouxe consigo um conjunto de desafios e cuidados únicos que se tornaram uma parte essencial de sua rotina diária. O processo de manutenção das unhas extraordinárias de Ayana é um testemunho da devoção necessária para alcançar algo verdadeiramente excepcional. O cuidado meticuloso envolvido na preservação da integridade de suas unhas requer uma atenção constante, refletindo o comprometimento profundo e a dedicação incansável que ela demonstrou ao longo dos anos. A jornada de Ayana para o reconhecimento global é um testemunho vívido de como uma característica singular pode se transformar em um símbolo de identidade e realização pessoal. No entanto, sua história também nos lembra que, por trás de cada recorde, há uma pessoa com uma história, sonhos e aspirações únicas. Ayana não é apenas a dona das unhas mais longas do mundo, mas também é uma mulher com uma vida, paixões e uma jornada pessoal que transcende suas realizações públicas. À medida que exploramos os registros de Ayana Williams e suas unhas notáveis, somos convidados a contemplar não apenas o feito extraordinário em si, mas também a incrível jornada que levou a esse resultado. Em um mundo onde a determinação, a autoexpressão e a busca pela excelência são celebradas, Ayana Williams se destaca como um exemplo inspirador de como as pessoas podem transformar suas características singulares em triunfos notáveis. A história das unhas mais longas do mundo portanto, um desafio à resiliência, à individualidade e à capacidade humana de alcançar o inacreditável. A terceira coisa mais longa do mundo, com recorde no Guinness Book, tem apenas 2 anos de idade. É um gato doméstico. Em Vigevano, Pavia, na Itália, reside um gato Maine Coon, de nome Barivel, com apenas 2 anos de idade, mas que já se destacou por um feito notável, com impressionantes 120 centímetros de comprimento, mais do que um taco de beisebol. Barivel ultrapassa a ideia convencional de um gato doméstico. Ele se tornou uma sensação global, sendo coroado como o gato doméstico mais longo vivo, após sua marca ter sido verificada em 22 de maio de 2018. Esse imponente felino vive com seus donos, Edgar e sua família, e embora sua aparência cause surpresa e choque nas pessoas que o veem, ele é um presente especial para seus donos. Sua timidez acrescenta uma camada de mistério à sua presença imponente. Barivel não é apenas uma história de tamanho, mas também um exemplo tocante da singularidade e da capacidade de encantar corações por meio de suas características únicas. Sua história nos recorda que a grandiosidade muitas vezes pode ser encontrada nos detalhes menos esperados da vida. Agora vamos falar da quarta coisa mais longa do mundo, que é os chifres de um novilho. Sim, vamos falar de chifres. A história começa a se desenrolar em um pasto distante, onde Poncho Via, o novilho que desafiaria as expectativas, ganhou destaque por suas características únicas. De ponta a ponta, os seus chifres se estendem a incríveis 323,74 centímetros, um número que se torna ainda mais surpreendente quando expresso em palavras. O chifre mede 3 metros e 12 centímetros. Para visualizar o tamanho monumental desses chifres, basta imaginar que eles superam mais que o dobro da largura de um piano de cauda. Em um momento que ficou registrado na história, em 8 de maio de 2019, o recorde foi oficialmente confirmado, marcando a data em que o mundo tomou conhecimento da incrível proeza de Poncho Via. Diante de especialistas e testemunhas maravilhadas, a medida exata dos chifres foi verificada, garantindo a Poncho Via seu lugar no panteão dos feitos notáveis. Cada centímetro dos chifres de Poncho Via é uma celebração da natureza em sua forma mais imponente. Sua aparência majestosa, com chifres que se estendem como obras de arte da natureza, desperta admiração e nos faz questionar os limites do que é possível. Sua jornada de superação, de uma característica única,
nos inspira a considerar as façanhas que podem ser alcançadas quando a natureza surpreende. Frisky and run around the pasture, bucking and snorting and charging at you. The Longhorn is such a protective breed. They're great parents. I mean, the cows are just exceptional protectors and great. À medida que contemplamos os chifres impressionantes de Pontchovia, somos convidados a reconhecer a beleza na diversidade e o poder das características singulares que moldam cada ser vivo. A história dos chifres mais longos em um novilho é uma odisseia de grandeza natural, um lembrete de que, em meio à vastidão do mundo animal, existem maravilhas que continuam a nos surpreender, nos inspirar e nos lembrar da riqueza da vida em suas formas mais excepcionais. Já estamos quase chegando ao final do Top 6 de hoje. A penúltima coisa mais longa do mundo, com recorde no Guinness Book, é um caminhão. Mas antes disso, quero te pedir para curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário com sugestões de vídeos. Prepare-se para entrar em um mundo de engenharia impressionante e inovação automotiva que desafia as noções convencionais de tamanho e potência. Nesta narrativa cronológica, mergulharemos nas fascinantes etapas que levaram à criação do Sin City Hustler, um caminhão que redefiniu o conceito de veículos de grande porte. Cada detalhe desta história, dos números extraordinários à visão ousada de seus criadores, será desvendado diante dos seus olhos. Tudo começou com Brad e Jen Campbell, os visionários por trás dessa maravilha sobre rodas. Sua ambição os impeliu a criar algo que transcenderia as limitações tradicionais dos veículos, resultando na criação do Sin City Hustler. Em um mundo onde tamanho importa, esse caminhão se destaca por suas dimensões incríveis, com nada menos que 9 metros e 8 centímetros de comprimento. Para visualizar essa magnitude, imagine quase a extensão de 3 carros de tamanho médio, alinhados lado a lado. A busca pelo esplendor não parou por aí. O Sin City Hustler é uma proeza em todos os ângulos, com 3 metros e 6 centímetros de altura que o elevam acima da multidão, com um peso impressionante de 6.800 quilos. Esse gigante sobre rodas carrega consigo o peso de um elefante adulto. No entanto, esse imenso veículo é muito mais que uma construção monumental. Foi projetado para acomodar até 12 passageiros, transformando-se em uma experiência de viagem única e luxuosa. A potência do Sin City Hustler é algo para ser admirado. Com um motor impressionante de 700 cavalos de potência, sua força é comparável a muitos carros de corrida de alto desempenho. No entanto, o peso considerável deste gigante tem um impacto sobre sua velocidade. Com uma velocidade máxima de 72,4 km por hora, este colosso sobre rodas se move com majestade, mas também com uma aura de controle e potência. A jornada de Brad e Jen Campbell, que os levou a criar o Sin City Hustler, é uma celebração do espírito inovador e da coragem para ir além do comum. Seu caminhão monumental não é apenas uma obra-prima mecânica, mas um testemunho vivo da capacidade humana de superar barreiras e criar algo verdadeiramente extraordinário. Assim, à medida que exploramos cada detalhe e número surpreendente desta história, somos levados a reconhecer que o Sin City Hustler não é apenas um veículo, é um ícone da ambição, criatividade e engenhosidade humanas, uma prova tangível de que, quando a imaginação se une à habilidade, os resultados podem ser nada menos que espetaculares. E por fim, chegamos no último Top 6 de hoje. E te garanto que você não sabia disso. Estamos falando do macarrão de ovo mais longo do mundo. E você gosta de macarrão? Deixe nos comentários se você ama este alimento. Houve um feito culinário extraordinário que ficou registrado nos canais de recorde do Guinness Book, um acontecimento que se desenrolou sob o habilidoso comando do renomado chefe japonês Hiroshi Kuroda. Este notável mestre da gastronomia ousou enfrentar um desafio monumental:
a criação do mais longo macarrão de ovo artesanal já confeccionado. Imerso na tradição culinária japonesa e abraçando a arte de criar alimentos com as próprias mãos, Hiroshi Kuroda lançou-se nessa jornada épica, com determinação e criatividade. O seu objetivo? Nada menos que tecer uma fita contínua de massa, composta unicamente de ovos de qualidade e técnicas habilidosas, que se estenderia até que as forças da tensão a rompessem. A confecção deste feito culinário singular foi mais do que um simples processo de cozimento. Foi uma dança coreografada entre as mãos experientes do chefe e a matéria-prima que se transformava em algo mais do que uma refeição, uma obra de arte comestível. A precisão e a dedicação de Hiroshi Kuroda ao manejar a massa eram visíveis, enquanto ele modelava e alongava o ovo, criando uma extensão que parecia quase interminável. Após horas meticulosas de trabalho, o resultado transcendeu todas as expectativas. A fita de macarrão de ovo, de Hiroshi Kuroda, alcançou proporções quase míticas, atingindo a incrível marca de 183 metros e 72 centímetros. Para dar vida a essa grandiosidade, imagine o comprimento de mais de 6 campos de futebol alinhados consecutivamente. Ou, ainda mais impressionante, se puder visualizar o monumento a Washington deitado na horizontal, o macarrão de Hiroshi se estenderia por 14 metros, a mais do que o icônico monumento. Esse triunfo culinário não é apenas uma história sobre comida, mas uma narrativa sobre a resiliência do espírito humano diante de desafios aparentemente insuperáveis. Hiroshi Kuroda, com suas mãos talentosas e sua visão inovadora, elevou o simples ato de cozinhar a um nível de arte e engenho, eternizando seu nome no mundo dos recordes. E assim, o macarrão de ovo mais longo já feito permanece como um monumento à paixão pela culinária, à criatividade sem limites e à perseverança em superar os próprios limites, perpetuando-se na história como um fio de saborosa inspiração.